Boa noite. Meio ambiente é tema da Tribuna Popular. Esse ano a ONU estabeleceu como o dia para a gente tentar e terminar com a poluição plástica no planeta. A Associação dos Amigos da Criança Autista vai ganhar sede própria. Grande conquista para a alma, porque eles fazem um trabalho que é incomensurável, que muitas vezes seria papel do próprio Estado fazer, e eles fazem, e nós podemos contribuir, e isso é a nossa tarefa. E no segundo bloco, um conteúdo especial sobre o transtorno do espectro autista. Na edição de hoje, vamos conferir como pais descobriram os primeiros sintomas de autismo em seus filhos. O meio ambiente pautou a Tribuna Popular na Câmara de Vereadores. O espaço foi utilizado pelo representante do Instituto Ambiental Passo Fundo através de uma solicitação do vereador Edson Nascimento. O lema da campanha da ONU este ano é Soluções para a Poluição Plástica. Todos os anos, mais de 400 milhões de toneladas de plástico são produzidas no mundo e 1/3 é usado apenas uma vez e acabam indo para os oceanos, rios e lagos. E eu gostaria de enfatizar o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é celebrado sempre no dia 5 de junho, e nesse ano a ONU estabeleceu como o dia para a gente tentar e terminar com a poluição plástica no planeta. Ou seja, verificar essa crise plástica que nós estamos tendo hoje no nosso planeta e verificar meios de como é que a gente pode minimizar isso. Então a gente produz anualmente no mundo todo 400 milhões de toneladas de plástico, sendo que metade disso, ou seja, 200 milhões de toneladas, são de uso único, ou seja, eu uso uma vez um material que eu usei vários recursos, bastante energia para fazer, eu uso uma vez e jogo fora. E a maioria das vezes eu ainda jogo fora num local inadequado, porque somente 10% do plástico no mundo é reciclado. Então, e eles acabam onde? Normalmente nossos rios, lagos, oceanos, temos ali a ilha de plástico no oceano, e então a gente tem que usar meios de minimizar isso. E assim, a conscientização é importante, mas eu, Lauro, sozinho eu não consigo fazer nada. Que adianta eu me conscientizar? Então a gente precisa de políticas públicas, por isso que até estamos aqui na Câmara dos Vereadores. Precisamos de políticas públicas, não só municipais, estaduais, federais, de todos os níveis, para tentar fazer políticas que a gente consiga combater, digamos assim, esse problema do plástico no planeta. Lauro, o que seria necessário para que essa reciclagem dessa quantidade enorme de plástico que tem no mundo aí, que fosse ampliada, resolvida? A reciclagem é um dos pontos, A gente precisa, com certeza, reciclar, mas para a gente conseguir reciclar, a gente não pode, digamos assim, misturar com os outros resíduos orgânicos ou alguns resíduos que a gente depois não consiga reciclar. Então a reciclagem é importante, mas a reciclagem sozinha nunca vai ser o suficiente. A gente tem que utilizar mais materiais reutilizáveis também. A gente tem que usar menos plástico no nosso dia a dia. Então o reuso é uma coisa, a reciclagem é outra. E por último, a parte que até o relatório da ONU informa, esses dois são um e a terceira, é uma maior orientação e conscientização de todo mundo para a gente começar a tentar achar outros meios, outros meios de fazer as coisas. Porque a gente sabe, a gente tem a ciência e tecnologia que a gente consegue fazer vários tipos de materiais que são ou biodegradáveis ou se reciclam muito mais facilmente. E muitas vezes a gente faz o contrário, a gente faz coisas que são muito mais difíceis de ser reciclável ou até mesmo não são recicláveis de jeito nenhum. Então é isso que a gente tem que tentar fazer como sociedade. O projeto de autoria do Poder Executivo, que desafeta um imóvel público para a construção de uma unidade básica de saúde e para a sede da Associação dos Amigos da Criança Autista, foi aprovado recentemente pelo plenário. Veja agora os detalhes com o vereador Wilson Leu. Fui procurado pela comunidade autista na pessoa do Drebes, que hoje é o líder. Eles estão há muitos anos lutando pela escola, que foi inaugurada o ano passado, então uma grande conquista. Eles estão também buscando ainda o centro integrado, que é uma outra pauta, e de fato
o local deles, a sede deles. E isso eles, há mais de 20 anos eles vêm buscando. E agora surgiu a possibilidade de, na Coab C, que é uma área que é pública, tendo a necessidade de construir uma unidade de saúde e a sede da Alma, foi trabalhado isso e o executivo achou possível, então ele mandou para a Câmara de Vereadores a possibilidade. Então nós tínhamos que desafetar, num primeiro momento, esta área, porque ela estava para um outro fim, que era de preservação, e agora então para a construção dessas duas unidades, a de saúde e a sede da Alma. Então, normalmente os trâmites são de 45, 60 dias, mas o MPT, através de um acordo trabalhista que ele tinha, ele destinou este recurso advindo desse acordo para a construção da sede, mas ele tem prazo. Se nós fôssemos usar todo o prazo de tramitação, eles perderiam. E aí que foi o nosso trabalho de articulação com os presidentes das comissões, chamando, buscando, sensibilizando, e eu quero deixar muito registrado isso. A presidência das comissões foi fundamental no sentido da sensibilização dos vereadores, e os prazos concorreram, e aí a Procuradoria da Casa, a presidência da Casa colocou correndo simultaneamente os prazos, e nós ganhamos no mínimo 30 dias, e com isso, com esta aprovação, agora vai para a redação final, o MPT já vai ter a sinalização e isso vai garantir a verba. Aí vem um segundo passo agora, que vai ser o desmembramento, o que desta área vai para a unidade de saúde e o que vai para a sede, mas isso é mais tranquilo para daí formalizar a concessão. Mas eu quero deixar registrada essa grande conquista para a Alma, porque eles fazem um trabalho que é incomensurável, que muitas vezes seria papel do próprio Estado fazer, e eles fazem, e nós podemos contribuir, e isso é a nossa tarefa. 442 ou 44 mil é uma verba significativa, vai dar para dar um bom up na obra, depois eles vão buscando o restante. E no próximo bloco vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho realizado há mais de 20 anos pela Associação dos Amigos da Criança Autista. Fique conosco! Você sabe como funciona a Comissão Parlamentar de Inquérito? A Comissão Parlamentar de Inquérito é instituída na Câmara Municipal por requerimento de no mínimo 1/3 dos seus membros, com a finalidade de apurar um fato determinado e por prazo certo, com poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos em lei e no regimento interno. A partir do recebimento do protocolo, o presidente tem até 5 dias úteis para dar tramitação à instauração da referida comissão, comunicando os líderes de bancada para que, no prazo de até 10 dias úteis, indiquem os seus titulares e suplentes para integrar. Após a indicação pelos líderes de bancada, o presidente da Câmara designará os membros da comissão, garantindo a participação ao primeiro signatário do requerimento, a quem caberá preferencialmente a presidência dos trabalhos. A comissão de inquérito será instalada em até 10 dias úteis a contar da designação dos seus membros, e o prazo de duração será contado a partir da sua instalação. A comissão parlamentar de inquérito poderá determinar diligências e perícias, tomar depoimentos, inclusive de autoridade municipal, intimar testemunhas e inquiri-las sob compromisso, proceder à verificação, inclusive contábil, de documentos de órgãos e entidades da administração pública municipal, direta e indireta, estipular prazos e fazer notificações, convocar secretários e dirigentes de órgãos e entidades da administração pública municipal, direta e indireta, e qualquer servidor público municipal para prestar informações sobre matéria inerente às suas atribuições, tomar outras providências que se fizerem necessárias para o cumprimento da sua missão. A comissão de inquérito apresentará relatório circunstanciado com as suas conclusões que, conforme o caso, será encaminhado à mesa diretora para as providências de praxe e divulgação no plenário, acompanhado, se necessário, de projeto de lei, projeto de decreto legislativo ou projeto de resolução, que será incluído na ordem do dia. Ao Ministério Público, com cópia da documentação para que promova, conforme o caso, a responsabilização criminal ou civil por infrações apuradas e adote outras medidas decorrentes de suas funções institucionais. Ao Poder Executivo, inclusive para providências saneadoras de caráter disciplinar e administrativo, decorrentes de dispositivos constitucionais e legais aplicáveis.
níveis, assinalando o prazo hábil para o seu cumprimento. A comissão permanente com maior pertinência de mérito ao Tribunal de Contas do Estado para providências decorrentes das suas atribuições. Aplicam-se às comissões de inquérito subsidiariamente e, no que couberem, as normas da legislação federal, especialmente as do Código de Processo Penal. Salvo deliberação pela maioria absoluta dos membros da Câmara, ouvido o Colégio de Líderes, não será criada nova comissão parlamentar de inquérito enquanto outras duas estiverem funcionando simultaneamente na Câmara Municipal. Depois de protocolado o requerimento de instauração de comissão de inquérito, nenhuma assinatura pode ser retirada ou acrescentada. Logo após o protocolo do requerimento, não restando satisfeitos os pressupostos regimentais, o presidente da Câmara pode devolvê-lo ao autor e, nesse caso, caberá em até 5 dias úteis recurso para o plenário, que decidirá depois de ouvida a Comissão de Constituição e Justiça. Considera-se extinta a comissão parlamentar de inquérito para a qual não tenha sido indicado nenhum membro ou que deixe de se instalar dentro do prazo estabelecido, cabendo ao presidente da Câmara declarar o ocorrido e arquivar o processo. Como vimos no bloco anterior, a aprovação de um projeto para a construção da sede da Associação dos Amigos da Criança Autista, fundada em 1999, é um grande avanço. A partir de hoje, o Jornal da Câmara exibe um especial sobre o tema, que irá ao ar uma vez por semana, falando sobre o diagnóstico, os desafios e a luta para a construção da sede da escola Olga Caetano Dias e da sede da Alma. Confira agora a primeira parte deste material sobre o autismo. Segundo dados divulgados pelo CDC, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, que é uma agência do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, uma a cada 36 crianças possui o transtorno do espectro autista. Além disso, o espectro é quase 4 vezes mais comum entre meninos do que meninas. Em Passo Fundo não é diferente. Vamos acompanhar em um especial semanal histórias e casos de pessoas que convivem diariamente com a condição. Na edição de hoje, vamos conferir como pais descobriram os primeiros sintomas de autismo em seus filhos. Meu filho hoje está com 26 anos e foi diagnosticado desde pequeno. Meu nome é Emerson Drebes e eu sou pai de autista. Meu nome é Mirna Rolando Pierozan, sou mãe de um autista de 46 anos chamado Alba. Eu percebi sinais diferentes nele, assim, diferença no comportamento, no aprendizado, na interação com as pessoas, quando ele tinha 1 aninho. Cada um apresenta alguma coisa diferente, né? Ele, no momento, tinha 2 anos, já falava um pouco, falava algumas frases não muito compridas, mas com 2 ou 3 palavras, tinha um bom entendimento, mas a gente notava assim que não evoluía aquela voz, aquela fala. Levava em alguns médicos e eles falavam, cada criança tem o seu tempo. Quando ele começou a apresentar sintomas diferentes, ele tinha 1 ano e pouco. Mas até eu chegar daquele sintoma me incomodar, foi, eu acho, uns 3, 4 anos. E a partir daí eu comecei a procurar médicos, né? Me informar e procurar saber se tinha alguma coisa acontecendo ou o que estava acontecendo com ele que eu tinha percebido. Assim como eu, minha família também percebeu, né? E me apoiou bastante nesse sentido. Os sintomas que mais me apavorou foi o riso. Ria assim a noite inteira, né? Então, até eu digo para as mães, o pior sintoma não é a agressividade. Assim. Para mim, o riso foi muito forte. Ele foi regredindo com o passar do tempo na voz e aí parou totalmente de falar. Hoje, nós levamos em diversos especialistas que falam a mesma coisa. Devido ao autismo, pode ser que ele retorne a falar um dia, pode ser que não fale mais. Mas isso vai depender dele com o passar do tempo. Uma noite ele riu a noite inteira. Fizemos de tudo, de crença, de tudo. No outro dia, corri para o pediatra. O pediatra disse, tem criança que chora de noite, tem criança que ri. Mas daí eu disse, mas eu tenho mais 2 filhos, nunca aconteceu. E tenho minhas amigas que têm filho. Não, mas isso acontece.
Mas eu ficava assim, tem que ter uma coisa, por que que é? Daí me informei e era um dos sintomas de autismo, o riso. Eu comecei procurando pediatra, o pediatra encaminhou para otorrino, porque o primeiro sinal assim que a gente percebeu é que parece que ele não ouvia direito, porque quando a gente falava com ele tivesse de costas, se a gente falasse atrás, ele não olhava, ele não dava sinais de que estava ouvindo, não prestava atenção. Por isso a gente foi testar a audição, né, e para ver se estava tudo bem. Mas, ao mesmo tempo, quando ele ouvia música, alguma música na televisão, por exemplo, música do Jornal Nacional, né, que era todos os dias, da onde ele estivesse, com um aninho que ele já caminhava, ele vinha correndo assim, rapidinho, né, para olhar para a televisão. Então, a gente sabia que ele escutava, né? E daí eu fui no otorrino, porque daí parecia que ele era surdo. Batia uma tampa de panela assim, ele nem piscava. Então, o que é? Que doença é essa, né? Pode ser autismo. E eu, meu Deus, que bicho é esse? Daí ele me deu uma rápida explicação. E o que eu faço? Daí ele disse assim, primeira coisa é descartar a surdez. Ele não é surdo. Fomos em diversos especialistas e até que surgiu a palavra autismo na nossa vida. E nós nos perguntamos, mas o que é autismo? Até o momento a gente não sabia, não tinha a menor ideia do que era autismo. Mas eu já tinha ido a Porto Alegre e consultado e eles tinham me receitado um aparelho. Daí eu fiz um empréstimo no IP e comprei o aparelho de surdez, lá em Porto Alegre. Daí quando eu cheguei em casa, fui experimentar, foi um horror. Não imagino o horror, ele gritando com o aparelho no ouvido. Daí os meus 2 filhos, a Daniela e o Eduardo, foram experimentar o aparelho. Daí, mãe, o som disso aqui é horrível. Eu tive uma hipótese diagnóstica de autismo. Já ele tinha, então, 1 ano e meio. Nesse momento, esse médico orientou a nós que procurássemos terapias, porque, sendo ou não autismo, ele começando a fazer terapia, né, que foi com uma psicopedagoga, ele já estaria sendo estimulado e, de qualquer forma, ele ia evoluir, né, independente do diagnóstico firmado. Daí esse médico que me falou a primeira vez do autismo mandou me chamar. Daí ele disse, eu te ponho o meu diploma para te rasgar se ele for surdo. Eu disse, meu Deus, mas então o que ele é? E daí esse médico disse assim, quando eu fiz estágio na Santa Casa, lá em Porto Alegre, tinha 3 casos de autismo. E os sintomas é mais ou menos como tu me relatou. Então, eu fiquei sabendo que autismo era uma doença, sei lá o quê, e que tinha tratamento. Muitas vezes, por exemplo, nós tivemos casos de crianças que aconteceu, nós chamamos popularmente uma crise, ele se desestabilizou por causa que estava num ambiente diferente, ou por causa da iluminação do local, ou por causa do barulho, depende muito a sensibilidade do autista. Ele teve que a gente chama popularmente uma crise, e digamos assim, se jogou no chão ou começou a chorar, e muitas vezes as pessoas passam desapercebidas e não sabem o que está acontecendo. Muitas vezes pode pensar, nossa, aquela criança é mal educada, nossa, pode ser birra daquela criança, mas pode ser que não seja. Pode ser que aquela criança ou aquele jovem, aquele adulto seja autista e ele está no momento que ele precisa de ajuda. E então a informação é muito importante nesses momentos para quê? Para que nós podemos auxiliar tanto o autista e sua família. Mais informações sobre o trabalho da Alma através dos contatos que estão aparecendo na tela. O Jornal da Câmara desta segunda-feira fica por aqui. Uma ótima noite e um bom início de semana.